Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para mais um Chá com Especialista. Essa noite que é muito especial, nós estaremos conversando com a doutora Thalia Maia, ginecologista, e vamos falar sobre cirurgia íntima, curiosidades e fatos. Esperando a doutora Thalia entrar aqui, é um prazer vê-los de novo. Hoje eu fiz o chá que a Ruth Mercúrio nos ensinou, um chá imunomodulador, tá uma delícia. A receita tá aqui no nosso Instagram. Deixa eu chamar a doutora Thalia aqui. Ei, Thalia! Olá, olá, que beleza, hein? Muito É um prazer, legal. hein? Um prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você preparou o seu chá? Tá aqui. O que você fez aí, Thalia? Ó, é o seguinte, eu recebi de vocês, né, três ervas. Foi erva cidreira, eu recebi também camomila e eu recebi hortelã. E aí eu fiquei pensando que eu queria fazer um chá, né, que tivesse relação realmente com a mulher. Então eu escolhi a camomila desses três, né, que, enfim, tem essa ação calmante, relaxante, mas também a gente usa com relação a ciclo menstrual, então desde o chá até algumas compressas com a própria erva mesmo no abdômen, né, para melhora de cólica. E aí você falou que eu podia adicionar algum componente meu, né? E aí eu escolhi o óleo essencial, gente. Peraí, vamos ver se vai aparecer. Ó, é o chá de gerânio. Ah, que Então, legal. algumas pessoas não sabem, mas eu estudo óleo essencial já tem uns anos. E eu gosto muito, muito mesmo de óleo essencial. E o gerânio é um óleo ligado à feminilidade. Então, ele tem questões de TPM, equilíbrio hormonal para menopausa. Então, realmente é muito legal, mas seria outra live, né, falando disso. É. O gerânio é considerado o óleo essencial da mulher, né? Porque resgata a essência feminina, não é É isso? isso aí. E a camomila é matrix, que vem de útero, né? O nome científico da camomila é Matricária camomila. E o Legal. matricária vem de matrix, que é útero. Então a escolha foi perfeita, Thalia. Perfeito. Ó, essa parte do útero eu não sabia, tá vendo? Já tô aprendendo aqui. A gente sempre aprende, né? Doutora Thalia, se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua Certo. história antes da gente começar. Tá certo, perfeito. Então, bom, para quem não me conhece, meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista, né? Eu vim do Rio, mas atualmente eu atendo aqui em Brasília. Eu trabalho com sexualidade e estética íntima, predominantemente, né? E faço todo um trabalho em rede social, divulgação de conteúdo. Então, essa é a história. Tá certo, é um prazer ter você aqui. Hoje o nosso tema é cirurgia íntima, curiosidades e fatos, né? Você trabalha com cirurgia íntima já há um tempo e eu queria que você contasse pra gente o que é a cirurgia íntima, como surgiu, para que serve. Perfeito. Então, assim, na verdade, existem vários procedimentos que a gente consegue fazer, né? Já há algum tempo para cá, aumentou muito a procura dessa parte estética, né? Da região íntima. Quando a gente fala cirurgia íntima, a gente está falando da cirurgia, da labioplastia, né? Da ninfoplastia, que é a cirurgia em que a gente aborda realmente os pequenos lábios, tá? Nessa mesma cirurgia, a gente também pode mexer no capuz do clitóris, então tem pessoas que têm um excesso de pele nessa região, tá? E também no clitóris, principalmente pessoas com anatomia realmente bem grande da glândula do clitóris ou então que usaram anabolizante. Toda vez que eu falo de cirurgia íntima, eu gosto de destacar uma coisa que é bem importante, assim. Então, a maioria das mulheres tem o pequeno lábio para fora do grande lábio. Então, assim, existe uma busca muito grande em relação à infantilização da genitália feminina, sabe? Então, assim, para fazer cirurgia íntima, a gente precisa ter bom senso e conversar muito com a mulher, porque às vezes, só dela entender o que é o normal da anatomia feminina, ela já fala, poxa, não tem nada de errado comigo, eu não quero operar. Então, e às vezes ela vai falar, não, realmente, olha, eu tenho desconforto, eu tenho dor, fico com bolo no biquíni, me atrapalha na relação sexual, eu quero operar
então eu quero operar mesmo assim. Então, esse que é o grande ponto, assim, da cirurgia íntima hoje, sabe? E isso muda a anatomia com a idade? A mulher percebe uma mudança? Ou Tem. e tem também pessoas que já têm alguma alteração nos lábios, dos pequenos ou grandes, enfim. Uhum. Perfeito. Então, assim, a definição de como a genitália vai ficar, né, ela tem relação com a parte genética, tá? Então, tem pessoas que questionam, isso tem a ver com o quanto que usa, ou porque teve muita penetração. Não é assim. Então, o que vai definir a forma que vai ficar a genitália é uma questão genética. Lógico que se a pessoa usa anabolizante, aí sim pode ter sinais de virilização da genitália, pode aumentar o clitóris, pode espessar a pele do grande lábio, tá? Mas, realmente, com o tempo, algumas modificações acontecem sim. Então, por volta de 30 anos, a gente já começa a perder um pouco de gordura no grande lábio. Então, tô falando dessa região aqui fora, tá? Então, a partir dessa idade, a gente já começa a perder um pouco de gordura aqui. Se a pessoa tinha um peso muito grande, então sobrepeso, obesidade, e perde muito peso, ela começa a evidenciar isso aqui também nessa região, que começa a ficar mais flácida. Então, em alguns momentos, a gente tem que retirar excesso de pele ou então fazer preenchimento com ácido hialurônico, a gente faz isso também. E aí, com o passar do tempo, realmente, às vezes acaba evidenciando o pequeno lábio, mas porque não é que ele cresceu, é porque a parte de fora ficou menos gordinha. E aí, com isso, a gente percebe mais o pequeno lábio, entendeu? E, na verdade, não tem também padrão estético para essa região, né, Thalia? Vai muito do conforto que a mulher sente consigo mesma, não é mesmo? Isso. Assim, existem vários trabalhos de artistas, assim, muito legais. Então, a gente tem isso organizado aqui no consultório. Os pacientes que buscam fazer a cirurgia íntima, a gente manda o link, né, dessas fotos e tudo mais, que são o quê? Artistas que fizeram um trabalho de registro da genitália feminina. Então, realmente, assim, de vários modelos, vários formatos, e a gente tem, inclusive, um artista aqui em Brasília que está fotografando, vai sair um projeto bem legal com relação a isso, né, de registro. Então, não tem uma normatização. O que acontece aqui, dos últimos anos para cá, da mesma maneira que isso aconteceu no rosto, aconteceu no corpo com relação à prótese, aconteceu isso em todo o corpo. Então, numa hora ia chegar na região íntima e chegou. Então, a cada vez mais as mulheres retiram o pelo total dessa região, então depilação a laser, por exemplo. Elas começam a fazer clareamento, então peeling, e, enfim, praticamente retira os pequenos lábios. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque isso, na verdade, é uma genitália infantil. Então, eu deixei até separado aqui, que eu sabia que uma hora ia chegar nesse ponto. Então, isso aqui, gente, isso aqui é um modelo de criança. Então, a genitália da mulher adulta não é assim, né? E muitas buscam por esse resultado, e aí a cirurgia íntima vai dar o resultado a depender da anatomia de base. Então, dependendo de como é a anatomia da pessoa, a gente explica, olha, dá para fazer isso, dá para fazer isso, isso aqui, entendeu? E como que é o procedimento? Tem corte de tecido, tem ponto? Conta um pouco pra gente, que algumas pessoas podem até ter interesse em fazer, mas ter receio, né? Ter medo disso. Isso. Olha só, o procedimento de linfoplastia, que é a labioplastia, redução de pequenos lábios, ela pode ser feita tanto no ambiente hospitalar, né, dentro do hospital, internada, ou no ambiente ambulatorial, consultório, tá? Então, a gente pode fazer desde anestesia local, normal, anestesia local, até RAC leve, dependendo do tanto de pele que a gente vai fazer, do perfil da paciente, se ela é mais ansiosa. Tem pacientes que não dão conta de fazer um procedimento que você vai ficar ali uma hora deitada, sabendo que tá cortando, né, e puxando. Então, nesses casos, às vezes a gente cede em centro cirúrgico, tá? Então, é um procedimento de risco baixo, porque a gente não abre cavidade. Então, eu não vou abrir barriga de ninguém, não vou abrir a pelve. A gente lida na parte externa, tá? Superficial. Só que é uma área muito sensível. Muito sensível. Então, como eu falei no início, o procedimento vai depender. Tem mulher que a gente mexe na parte de cima da pele também, em volta do clitóris. Às vezes precisa avançar um pouco mais. E o pós-operatório e o procedimento cirúrgico vai depender disso, certo? Mas assim, a gente faz a retirada do excesso de pele e dá ponto, tá? O pós-operatório, ele pode ser doloroso, sim. Então, geralmente, a gente faz vários cuidados para que justamente a pessoa consiga passar por aqueles 3, 5 dias de pós-operatório mais tranquilo.
Entendi. E então são 3 a 5 dias. É, E normalmente. Ah, pode falar, por favor. assim, o pós-operatório tem a questão do tamanho do procedimento cirúrgico e da questão pessoal mesmo, né? Tem mulheres que praticamente não incham nada, tem mulheres que têm muito inchaço, é o edema, né? Então, assim, relação sexual, 30 a 40 dias, tá? No geral, 30 a 40 dias sem relação sexual. Se a pessoa for exercício físico, também, 30 a 40 dias. Então, tudo que faz um atrito nessa região, que a gente vai ter cortado e dado os pontos, né? A gente pede esse tempo. Geralmente, eu falo assim, olha, separa 2 semanas da tua atividade, porque aí se você precisar ficar em casa tranquila, de vestidinho, perna aberta, você dá conta e não vai prejudicar. 3, assim, tem paciente que vem aqui para Brasília operar comigo, é de outro estado. Ela vem, fica 3 dias no quarto, examina e volta para casa, né? Viagem de avião, inclusive. É possível, mas tem pessoas que têm uma sensibilidade um pouquinho maior. Então, eu gosto de pedir essas 2 semanas aí, que seriam 10 dias, na verdade, né? De possibilidade de ficar em casa. Entendi. E Thalia, doutora Thalia, É os Thalia mesmo. pontos. Até Eles os são, pacientes me chamam de Thalia. né, que você é super jovem, né, super natural, é natural te chamar assim. É assim mesmo, tá certo. Olha só, os pontos, eles são reabsorvidos, tem que tirar ponto, como que funciona isso? Sim. Essa região é uma região muito sensível. Então, imagina a gente fazer retirada de ponto no pequeno lábio. A gente teria que anestesiar a pessoa de novo, né? Então, assim, o que é o mais moderno é a gente realmente usar os fios absorvíveis, né? Às vezes pode ficar um nozinho assim para fora, a gente até corta e tal, mas no geral eles vão absorver ou cair sozinhos. E para essa cirurgia requer um preparo ou isso até foi uma pergunta, viu, gente? Teve muita pergunta prévia, eu vou inserindo aqui aos poucos, né? Exige um preparo da mulher? Tem algum cuidado para se fazer antes? Tem medicamentos que devem ser tomados antes ou depois? Bom, vou falar do antes primeiro. Então, assim, antes, né, da cirurgia, o que eu falo assim, o preparo principal é a questão emocional da mulher, tá? Porque, assim, às vezes a mulher chega com uma imagem na cabeça do que ela quer. Então, ela precisa consultar com um profissional que tem experiência nessa parte e que vai conseguir orientar ela. Olha, isso que você tem, tal anatomia. A gente pode tirar essa região e vai ter esse resultado. Para que ela realmente entenda o resultado do pós, para que ela consiga ficar satisfeita com o procedimento. E não simplesmente trazer uma foto e achar que a gente consegue exatamente chegar naquele resultado, tá? Mas a satisfação das pacientes é bem clara em relação a isso. Com relação à parte de saúde, a maioria das pacientes que operam tem menos de 40 anos, tá? A maioria que opera tem menos de 40 anos, sem doença nenhuma. Então, não é necessário pré-operatório com cardiologista. A única coisa que elas fazem é, quando vai fazer no ambiente hospitalar, fazer uma consulta com anestesista, tá? Então, assim, no prévio, a gente não costuma passar medicamento. Agora, no pós, aí sim, tá? Então, no pós, eu até vou mostrar para vocês a compressa que a gente tem aqui para os pacientes, que tem glitter rosa. Então, assim, como incha muito no pós-operatório, a gente faz a compressa, tá? Então, elas costumam fazer 3 vezes ao dia, 20 minutos de compressa para realmente ajudar nessa recuperação, tá? Do pós. Como é uma região muito sensível, eu costumo passar sempre, tá? Uma bruma anestésica, um spray anestésico, para que ela realmente tenha um alívio nesses dias. Então, essa receita até eu costumo deixar antes, inclusive, para dar tempo de ficar pronto e tal. Bem legal. E aí a gente pode estar lançando mão de creme cicatrizante. De repente, você podia até falar alguma coisa para a gente sobre isso. A gente desenvolveu para a doutora Thalia, a pedido dela, e aí fomos discutindo, né, alguns produtos que são muito úteis no pós-cirúrgico, né? Então, o gel cicatrizante, e interessante que a gente partiu para extratos vegetais consagrados.
tanto pelo uso popular quanto por estudo científico e feitos na ginecologia. Então, por exemplo, o gel íntimo cicatrizante, nós usamos o extrato de aroeira, que é cicatrizante, anti-inflamatório, e o extrato de barbatimão, que também tem uma ação adstringente, vai ajudar que a cicatrização aconteça mais rápido, né? E normalmente a doutora Thalia já pede para a gente o início de tratamento e a paciente já sai do consultório com o seu kit pós-cirúrgico. Aí, além disso, nós fizemos uma bruma hidratante. Olha só, eu não posso usar veículos que vão contribuir com a irritação no local, né? Imagina, né? Então, o gel, pois é, o gel tem que ser hipoalergênico, não sensibilizante. E aí a bruma é uma água, um spray que vai ser usado, que também contém o extrato de aroeira, e lá nós colocamos o anestésico para dar um pouco mais de conforto para essa mulher. E para a higiene, no pós-cirúrgico, a gente criou uma espuma extra suave, então que dá um toque muito suave na região, e também adicionamos esses ingredientes ativos. Pode ser feito como espuma, que é mais delicada, e pode ser feito também em sabonete, com pH adequado para a região. Então foi muito legal fazer esse trabalho, né, esse projeto aí com a doutora Thalia. Eu tenho certeza que está ajudando muito as mulheres, né? Com certeza, com certeza. Antes, né, as meninas costumavam fazer banho de assento com barbatimão e assim, banho de assento dá trabalho, e no pós-operatório é muito difícil. Então, realmente, assim, ajudou bastante essa preparação, né? E foi bem útil. A gente tem tido bons feedbacks, né? Em relação à satisfação das mulheres com a cirurgia, você estava comentando, como que está aumentando essa frequência? E quando, após o procedimento, qual o feedback que você tem? Como que isso interfere na qualidade de vida dessas mulheres? Perfeito. Então, assim, essa questão da qualidade de vida, né? No pós-operatório, uma pergunta muito frequente é relacionada à sexualidade, né? Então, assim, o procedimento, ele não vai impactar a libido de forma direta, a sexualidade de forma direta. Então, se alguém fala assim, não, vai operar linfoplastia que você vai ter uma vida sexualmente ativa melhor e vai ter... Não é assim. O que acontece é, quando a mulher tem uma autoestima baixa por conta de uma alteração no corpo e ela melhora essa alteração, isso de forma indireta pode melhorar a libido, mas não é que a cirurgia vai fazer isso, tá? Então, tem várias mulheres que têm a libido normal, mas querem operar, operam e pronto, entendeu? Então, assim, com relação a essa parte dos resultados, realmente, a gente tem um resultado muito bom de pós-operatório aqui, principalmente porque a triagem das pacientes é muito bem feita. Então, a gente faz cirurgia íntima, mas a gente trabalha empoderamento feminino, a gente mostra anatomia para todas que vêm, independente de querer a estética íntima ou não, e a mulher vai se conhecendo e ela vai tendo um processo de aceitação. Agora, existem mulheres que realmente sofrem com isso e a gente precisa... eu me lembrei aqui que você fez uma pergunta. Tinha um desenho que eu tinha feito para um stories aqui. Deixa eu ver se vai dar para aparecer. Olha aqui, ó. Quando eu falo de resultado de pós-operatório, que a pessoa tem que explicar o que vai fazer, é porque, assim, tem mulheres que têm aumento dos pequenos lábios, né? De um lado e do outro. Então, nessa mulher, eu consigo fazer uma retirada de um pedaço, deixar uma porção de pequeno lábio, tanto de um lado quanto do outro, certo? E ela ainda vai ficar. Tem mulher que chega que quer tirar todo o pequeno lábio, aí beleza, não tem dúvida. Mas tem mulher que às vezes quer manter um pequeno lábio num nível para dentro do grande lábio, mas ela quer manter. E aí, às vezes, ela tem uma anatomia que é próxima a essa aqui. Então, um é pequeno e o outro é maior, com pedículo. Então, se eu não mexer nesse, ela fala, não, mas eu quero mexer só no outro. Não vai ficar bom, gente. Se você mexe só aqui, a borda vai ficar diferente. Ou existe uma outra técnica que a gente usa também, que é em cunha, que a gente faz uma retirada da cunha assim e dá o ponto dessa parte nessa daqui. Os resultados não costumam ficar tão semelhantes. Então, geralmente, nesse caso, a gente precisa mexer dos dois lados. Então, assim, a mulher precisa entender o que vai ser feito com ela para no pós-operatório ela realmente ficar satisfeita com aquele resultado. Eu vi que teve uma pessoa que escreveu aqui falando sobre complicações, né?
relacionadas a esse procedimento. Eu vi um comentário aqui, acho que é até uma pessoa que costuma operar. Eu costumo receber bastante, eu recebo bastante mulheres que operaram com outro médico e que às vezes vêm fazer a consulta comigo de avaliação, ou porque quer fazer o procedimento de novo, ou porque quer corrigir alguma questão que não ficou exatamente do jeito que gostaria, né? Para consulta, né, por complicação, gente, é muito baixo. Infecção é muito difícil. Apesar de ser próximo ali do períneo, a gente orienta a higiene, você estava falando dos sabonetes íntimos e tudo, a gente orienta a higiene. Gente, é muito raro ter infecção nesse pós-operatório, tá? Que complique a cirurgia. Deiscência, que é quando solta os pontos, também é muito difícil de ter, tá? Então, assim, realmente hematoma fica um pouquinho roxo, geralmente, se tiver que mexer mais, pode ficar, mas assim, é muito tranquilo, entendeu? Geralmente, quando eu recebo paciente para segunda opinião, isso acontece, porque, na realidade, a maioria das vezes a cirurgia até ficou boa, só que não era exatamente o que ela estava esperando, ou tirou mais ou tirou menos. Então, ela é insatisfeita por uma questão de conversa, entendeu? A percepção que eu tenho é essa. A mesma coisa acontece nos procedimentos estéticos, na cirurgia plástica, né? Então é fundamental essa conversa muito franca, muito clara com a paciente, né? Outra pergunta interessante. O processo cirúrgico, na hora da cirurgia, a paciente está ou sedada ou com anestesia, não sente nada. Depois, dói muito? Tem muita gente querendo saber isso. Olha, as primeiras 12 horas, né? Porque assim, logo que termina, a pessoa não vai sentir nada, porque tem a anestesia. Conforme passa a anestesia, ela precisa ter realmente ou spray ou a bruma anestésica, aerosol, porque senão vai incomodar, tá? Então é uma região sensível. Então, incomoda, não é uma dor absurda, tá? Ninguém se arrepende de ter operado por conta dessa dor. Tem outras cirurgias estéticas que incomodam muito mais do que essa. Mas realmente é uma área sensível. Então eu sempre falo, olha, vai incomodar. Antes de ficar bom, vai ficar grande, porque vai inchar. Antes de ficar, né, vai assustar. Liga pra mim, me fala, não fica angustiada, manda mensagem. Entendeu? Elas mandam falando, ó, doutora, você falou, parece que tá normal, mas realmente inchou um pouquinho. Ou então, entendeu? O pós-operatório dói um pouco. Resumindo, dói um pouco sim. E a pergunta ao contrário disso, passando toda essa fase, outra pergunta que surgiu foi se perde a sensibilidade. Não. Essa pergunta, as pessoas costumam ter essa dúvida, porque às vezes elas fizeram uma cesariana ou fizeram uma cirurgia de mama, né? E ali em volta do corte costuma ter, porque tem dissecção de tecido, né? Então, o corte está ali, mas na verdade o lugar que foi mexido foi mais do que aquilo, tá? Chegou até aqui falando mesmo, perde sensibilidade. Então, na cirurgia íntima, quando a gente está falando de ninfoplastia, que é o pequeno lábio, capuz, não tem alteração de sensibilidade, tá? O que vai acontecer é que uma parte que você tinha, você vai deixar de ter. Então, você não vai sentir mais o tato na região que não está mais ali, tá? O que pode perder sensibilidade é uma cirurgia mais avançada, nem todo mundo faz essa, a gente opera aqui essa cirurgia, que é para a redução da glande do clitóris. Então, por que a maioria não faz? Por que a maioria acaba desistindo? Porque quando a gente vai mexer no clitóris, aí o negócio é outro. Tem que ser no hospital, porque sangra, incha muito. A gente faz a retirada do terço médio, tem que secar vaso, nervo. Então, assim, aí pode ter alteração de sensibilidade. Então, se a pessoa tem um clitóris um pouco maior, mas não é muito, ela não vai arriscar, entendeu? Então, realmente, esses casos acabam sendo mulheres com uso crônico de anabolizantes, realmente hormônio masculino com virilização considerável, aí elas acabam querendo fazer, porque realmente aquilo tem um impacto tão grande, tá? Tem algumas com praticamente um micropênis, aí chegando a 4, 5 centímetros de glande. Então, é realmente muito impactante para essa mulher, ela arrisca fazer. Mas a cirurgia habitual, que é a ninfoplastia e o ajuste do capuz com a simetrização, não altera a sensibilidade. Ok. Outra pergunta importante que as pessoas fizeram, a dor no pós-operatório, você já falou, como fica a cicatriz? É visível? Tem cicatriz? Tá. Então, essa região, ela cicatriza absurdamente bem, tá? É muito bom, realmente um impacto. Essa região, ela tem sul aqui em cima, né, no capuz,
tem vários sulcos. Então, a mulher que não percebeu isso, pega o espelhinho depois de terminar a live, vai olhar a sua genitália, você vai ver que tem vários sulcos aqui. Então, mesmo quando a gente mexe nessa região, a cicatriz ela fica muito, muito discreta, ela vira praticamente um sulco. A cicatriz do pequeno lábio depende da técnica que o cirurgião vai usar, mas a técnica que a gente costuma usar mais, que é longitudinal, realmente com um ponto intradérmico, inclusive, a cicatriz ela some. Tá? Ela some. Existe uma técnica que as pessoas usavam mais antigamente, que era em cunha, que tira como se fosse um triângulozinho. Então, se por acaso afastasse o ponto, ficava tipo duas pontinhas soltas, assim. Isso a gente realmente não faz. Outra coisa também que eu recebo muito paciente aqui insatisfeita com a cirurgia é quando existe uma técnica que inicialmente pensou-se dar um resultado mais natural, que é fazer um chuleio, que é como se fosse um ponto amarrando assim, tá? Então, algumas pessoas faziam esse ponto e ainda davam um apertinho assim para dar uma enrugada. Só que a maioria das mulheres que buscam hoje por essa cirurgia, elas querem justamente não estar com essa região enrugada e escura. Então, elas acabam não gostando tanto desse tipo de técnica. Então, a gente tem resultados melhores não fazendo esse tipo de ponto, entendeu? Mas a cicatriz fica realmente muito boa, assim. A cicatriz é muito boa. Quando tem que mexer no clitóris, que a gente tem que fazer um cortezinho transversal, às vezes fica aquele fiozinho, mas isso é exceção. É realmente só quando é essa cirurgia mais ampla. Ô, Thalia, e já aconteceu o contrário, de uma paciente fazer uma consulta ginecológica com você e pela condição que ela está, você sugerir a cirurgia íntima? Não faço isso, tá? Não faço isso. E assim, eu acho, inclusive, que isso é uma coisa assim que não pode realmente ser feita. Isso é opinião, agora eu tô falando assim, não tô nem falando recomendação de protocolo, não, tô falando a minha opinião. Eu acho que o profissional que indica uma cirurgia dessa para uma mulher, ele vai estar fazendo um serviço, porque na realidade, aquela mulher, ela pode estar satisfeita com a genitália dela, ela pode ter um pequeno lábio enorme, tá? Considerando o que seria a média, e ela pode estar satisfeita com a genitália dela. E na hora que a gente bota essa pulga atrás da orelha dela, tipo assim, você já pensou em operar essa cirurgia? Você já pensou nisso aqui? Você tá botando um problema na cabeça de uma pessoa que não tinha. Entendeu? Então, eu vou até mostrar um caso aqui. Ó, quando você vê uma coisa dessa assim, ó. Tá dando pra ver aqui, ó? Pra fora? Isso aqui é um desenho, né? Como se estivesse em pé e isso aqui pra fora. Então, eu já recebi paciente menos de 15 anos, tá? Com o queixo assim, você fala, poxa, mas você vai operar uma paciente jovem de ninfoplastia, crítica, né? Críticas e críticas, você fala, lógico que vai aguardar o amadurecimento da genitália, mas quando você entende que fica um bolo no biquíni, você vai fazer, entendeu? Você entende que aquilo ali pode dar um impacto estético. Então vem mãe, já aconteceu de eu constar a menina com mãe, com vó, todo mundo preocupado, querendo saber se aquilo era normal e tal, e a gente aguardar realmente mais um período para ver se é aquilo mesmo e depois acabar operando. Mas assim, se eu olhar uma genitália dessa, eu não posso virar para a mulher e falar, você nunca pensou em operar isso? Não, não posso, entendeu? Isso não pode de jeito nenhum. Agora, se ela mostra que quer, a gente tem que dizer quais são as possibilidades para resolver o problema que ela traz, né? Aí é outra situação. A gente fala hoje de ginecologia funcional, né? Ginecologia regenerativa, funcional e estética. Então, a maioria das mulheres que buscam por esse procedimento não são só questões estéticas, elas realmente têm impacto de qualidade de vida e têm impacto, às vezes, com dor, inclusive, desconforto, tá? Agora, é ela que vai dizer isso, não sou eu, entendeu? É ela que vai dizer. Ô, Thalia, veio uma pergunta curiosa aqui. Se essa cirurgia pode ser realizada com a mulher estando grávida? Não. A gente não faz, tá? Essa cirurgia com a mulher grávida. A genitália, ela modifica durante a gestação, ela aumenta a vascularização nessa região. Então, realmente, a gente não faz nesse pós-operatório. Inclusive, se a mulher estiver pretendendo engravidar no ano seguinte, eu recomendo que espere e deixe para engravidar, espere, tenha a gestação, né? E deixe para operar depois da gestação, tá? Não é que mude muito a anatomia, mas a gente pode perceber algumas modificações em relação à coloração. Então, o resultado da cirurgia vai ficar melhor se ela aguardar. Agora, se a pessoa quer operar agora, mas vai engravidar depois de um ano,
2, aí não tem problema não. Pode tranquilamente fazer a cirurgia, engravidar e pronto. E aí é tranquilo. E após a gravidez, você recomenda quanto tempo até uma cirurgia dessa? Então, geralmente eu costumo esperar 1 ano. Eu costumo esperar. Mas assim, eu avalio, tá? A partir do pós-operatório da cesariana ou dos 40 dias do pós-parto, eu já autorizo que faça a consulta aqui. Então, geralmente elas perguntam pra Tati, né, a secretária, falam, não, tá, manda. Aí eu vou, avalio. Geralmente elas têm algumas dúvidas em relação a períneo também, se é pra fazer, se não é. Então, geralmente eu faço uma orientação geral e ela vai amadurecendo, entendeu? É importante ter esse tempo de amadurecimento para a pessoa realmente saber se quer fazer ou não. E para dar tempo de retomar tudo e ir amamentando ainda, a dor do pós-operatório. Então, geralmente, a gente espera 1 ano. Pode fazer antes, mas eu recomendo que espere. Ok. Tem outra pergunta. Tem um limite de idade para fazer essa cirurgia? É uma pessoa de 60 anos que pergunta se pode fazer o períneo e a cirurgia íntima simultaneamente. Gente, a expectativa de vida hoje, né? Então, 60 anos, a pessoa vai viver muito ainda, né? Então, a gente faz cirurgias grandes relacionadas à cirurgia vaginal, né? E a ninfoplastia pode ser sim feita, tá? O que eu falaria para esse caso, né? A partir de 60 anos, geralmente, a ninfoplastia a gente pode estar associando a um preenchimento de grande lábio, porque geralmente perdeu muita gordura. Então, eu teria que ver direitinho o caso dela, examinar, porque às vezes o que incomoda ela não é o pequeno lábio, é porque como perdeu muita gordura na lateral, ele exterioriza mais. Então, às vezes, nem precisaria de um procedimento cirúrgico, só de preencher na lateral ela já ficaria satisfeita. Mas assim, não tem idade limite. Não tem. E aí tem algumas perguntas em relação a se esse procedimento existe no SUS, se convênio cobre, um custo médio de uma cirurgia dessa. Certo. Então, assim, com relação ao SUS, é possível fazer essa cirurgia pelo SUS, sim. Mas veja bem, é difícil da pessoa conseguir. Porque na hora que você vai usar um centro cirúrgico para fazer um procedimento, seja ele ambulatorial, recebendo alta no mesmo dia, ou que geralmente esse procedimento a gente dá alta no mesmo dia, tá? Ou se a pessoa for dormir, ela está ocupando a vaga de uma outra cirurgia com uma gravidade maior, com impacto, né? Então, veja bem, vai ter o gineco que vai operar, o cirurgião plástico, mas assim, tem uma mulher sangrando com anemia que está competindo pelo centro cirúrgico que ela vai usar para ninfoplastia. Então, o número de cirurgias de ninfoplastia realizada pelo SUS, ele é baixo, tá? Existe, tanto é que a gente opera, inclusive, durante a residência, as residências em hospitais públicos, inclusive, mas ele é feito em número muito baixo. Então, as filas são muito grandes em relação a isso, tá? A outra coisa foi plano de saúde, né? Tá. Assim, o plano de saúde, alguns planos cobrem a internação, dependendo do impacto. Tem algumas questões que realmente não são estéticas, então o plano pode estar cobrindo. Aqui em Brasília, eu sei que tem gente de outros estados, né, que também está assistindo, mas assim, a realidade aqui em Brasília é que é difícil você conseguir um médico que faça esse procedimento pelo convênio. Então, geralmente, a parte de honorário médico é feita particular, né? E, enfim, os exames que precisarem e tudo mais, acaba sendo feito pelo convênio. Mas, geralmente, a realidade aqui em Brasília é essa, o honorário particular. Eu não tenho como passar valor, Leandro, porque o CRM não permite, assim, que eu passe, assim, esse tipo de valor. Até mesmo uma média seria complicado, assim. Aí eu não tenho como, na live, passar valor. Aí tem que consultar, né? Assim. E eu acho que cada caso é um caso também, depende da extensão da cirurgia, etc, né? Thalia, tem uma pergunta aqui. Doutor, esse preenchimento dura quanto tempo? Uma vez que usou a técnica do preenchimento, ele é mais duradouro? Conta pra gente sobre isso. Atualmente, a gente não tem aqui no Brasil, tá? Preenchedores específicos para a área íntima. Então, a gente usa materiais que são utilizados em face, tá? Só que a gente vai usar um acelerador de peso maior para justamente dar um volume maior, porque a quantidade que a gente vai precisar usar é bem maior. Então, a gente faz o preenchedor nos grandes lábios, então não é no pequeno, é no grande lábio. E aí, a validade é aí 12 meses, tá? 12 meses a pessoa ainda tem... Depois disso, dá até para... Não é que fique igual antes, mas assim, não dá mais aquele resultado, assim, sabe? Imediato. 12 meses. Aí a pessoa... Bota aí 12 meses.
A pessoa pode procurar e fazer novamente o Pode, procedimento, pode. né? Assim. Pode sim. Tem um tempo mínimo entre um preenchimento íntimo e outro? Não, olha só, não tem. Só que não precisa, porque assim, você faz a quantidade que a pessoa, você faz a programação ali, faz o cálculo, vê a projeção na TV, como é que fica e tudo, e aí você faz o preenchedor e vai durar, entendeu? Aí, assim, com 12 meses ele começa a dar uma murchadinha, mas ainda tem alguma coisa, entendeu? Então não acontece assim, da gente precisar ficar retocando antes, não. Em face eu sei que acontece alguma coisa relacionada a isso, mas no grande lábio não é comum isso, não. Existe também o preenchimento com lipoenxertia. Eu não faço esse procedimento, mas ele existe, tá? Então, às vezes, a pessoa faz a lipo, tira a gordura de um lugar, esse material ele é preparado e aí é colocado no grande lábio, entendeu? Existe essa possibilidade, com alguns resultados, inclusive, de manutenção por mais tempo, entendeu? Tem outra pergunta aqui, não sei se foi falado e perdi, mas o procedimento é realizado com laser. Entra em algum momento, é necessário usar o laser ou é corte mesmo? Tá. Ele pode ser feito. Bom, existem várias técnicas, tá? A gente pode usar o bisturi frio normal, o corte, cautério e o laser, que é o que é mais moderno, que é o laser de CO2 na modalidade cirúrgica. Então pode ser feito. O procedimento ele é mais rápido, sangra menos, então incha menos, tá? A longo prazo o resultado é muito semelhante, o custo é que aumenta um pouco usando a máquina do laser. Ok. Mas os resultados são semelhantes. Os resultados são semelhantes. A gente praticamente não usa mais só bisturi frio, sabe? Porque realmente, por mais que o resultado estético final seja muito bom, ao longo, sabe? Porque incha muito mais, sangra, o procedimento acaba demorando mais, entendeu? Então, o que a gente acaba utilizando mais desses aparelhos mais modernos, porque eles dão mais conforto tanto para paciente como para o médico. Então, o procedimento é mais tranquilo, tá? Com o laser, ele permite algumas outras técnicas. Então, por exemplo, em alguns casos que o capuz não tem muita redundância de pele, mas a gente pode se beneficiar de uma retraçãozinha, eu posso com o laser jogar um pulsozinho lá na lateral e a gente consegue uma retração sem precisar cortar. Então é uma possibilidade, entendeu? Que a gente não conseguiria com outras técnicas. Normalmente, quanto tempo de cirurgia, Thalia? Se dá para estimar um tempo médio? Ah, 1 hora. 1 hora. 1 hora. Agora, sem mexer no clitóris. Se for mexer no clitóris, a gente pode botar aí 3 horas de cirurgia, dependendo da situação, 2 horas e meia. Porque aí vai mexer na parte de baixo toda, em cima, ainda de secar o clitóris, aí demora mais. Uma pergunta que tinham feito antes é se a pessoa pode se consultar no mesmo dia e já marcar e já fazer a cirurgia. Por exemplo, um paciente de fora. Pois é, eu vi essa pergunta, né? Olha, é bem complicado isso aí, tá? Porque o que acontece? Eu tô falando de um procedimento que eu preciso saber exatamente o que eu vou fazer, o tempo que vai demorar. Então, assim, já aconteceu, tá? Mas geralmente, nesses casos da gente fazer a consulta e fazer o procedimento no outro dia, a paciente já tinha uma avaliação prévia do médico do estado dela, entendeu? Então, a gente faz a consulta por telemedicina, pega o relatório do outro médico que examinou lá, e aí a gente vai e ela vem e já vem para operar, porque aí eu já sei. A gente já conversa antes e já fala, não, vai ser só ninfo mesmo. Então, beleza. Vai ser a ninfa e o capuz. Então, beleza. Então, eu já separo ali 1 hora, 2 horas para fazer o procedimento, entendeu? Geralmente, eu prefiro consultar a pessoa no momento e operar em outro justamente para a gente conseguir assentar as ideias, entendeu? No sentido assim, de eu ter segurança de que a mulher entendeu, ela vai pesquisar mais, ela vai me trazer dúvidas, entendeu? É mais aí. Dá para fazer, eu não recomendo, mas se for situações de outro estado, como já aconteceu, bom, a maioria que opera de outro estado vem, faz a consulta e depois vem para operar. Ou então vem, faz a consulta e a gente deixa o sábado organizado para, se realmente a pessoa resolver operar, faz, entendeu? Essa história de assentar a ideia é importante, acho que para ambos os lados, né? É isso mesmo que eu quero, né? Eu realmente preciso disso, acho muito importante, sim. Thalia, tem alguma coisa que as pessoas costumam te perguntar com mais frequência sobre a cirurgia íntima que você queira colocar aqui?
Olha, a gente falou bastante dessa parte da infantilização, né? Que eu acho que é o ponto. As pessoas costumam perguntar muito isso, se o pós-operatório dói, como é que funciona, se dá para fazer em um dia e já estar em casa no outro, que a gente também falou, né? Eu gosto de destacar a questão do uso de anabolizante, né? Pessoal de academia que costuma usar isso de forma desenfreada, eu recomendo que fique olhando a genitália. Se você não olha a sua genitália, pega o espelhinho, olha, entendeu? Tá percebendo que tá tendo um aumento, interrompe o uso, porque assim, a ninfoplastia é uma cirurgia muito tranquila da gente estar fazendo, mas realmente abordar o clitóris é bem mais complicado. Então, para a pessoa não deixar chegar nesse ponto, entendeu? Porque o aumento que faz com a virilização é diferente de uma pessoa que tem um clitóris do mesmo tamanho porque nasceu. Na virilização, a gente tem aumento da glande com esterilização da ponta. Então, realmente fica um aspecto muito diferente. E aí, essas mulheres chegam, assim, com enfim, desoladas, assim, bem impactantes. Outra coisa curiosa é que a maioria das mulheres vem sem que o marido... veja bem, pelo marido ela podia não operar, entendeu? Então, assim, isso não é um ponto que os homens ficam... Ah, não, que isso? Vai lá, opera lá. Não, não tem. Na verdade, a maioria das pacientes chega e fala assim, olha, eu tô vindo aqui, mas meu parceiro fala que eu não preciso vir. Ou ele fala, isso é bobagem. Então, assim, isso realmente as mulheres, elas estão fazendo por algo que elas se sentem incomodadas, entendeu? E não uma projeção. Então tem gente que fala assim, poxa, vai mexer porque aí ninguém vê. Cara, poxa, a gente vai decidir se vai fazer uma coisa ou não porque alguém que tá vendo? Poxa, aí que, né? Então não tem a ver com o que alguém vê. Se você vê, né, e se incomoda com o que você vê, você vai pesquisar para ver o que é normal. De repente é normal e você entende isso e desiste de operar. Ou então você vai querer operar e vai procurar um profissional que vai fazer isso de forma, né, segura. Tá aí uma coisa que realmente é uma decisão extremamente íntima, né? O nome é cirurgia íntima e a decisão é sua, né? Exato, totalmente sua. Então, estão perguntando aqui se pode acontecer queloide na cicatriz. Nunca vi, tá? Olha, nunca vi queloide. Assim, já vi queloide por piercing. Então tem muita gente que não... Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tinha separado um desenho com piercing. Tem gente que não sabe, mas tem piercing nessa região, viu? Ó, mulher em pé, grande lábio, pequeno lábio. Então tem piercing nos pequenos lábios, tem piercing no capuz em cima, que a bolinha fica em cima da glande. Parece que estimula mais, não sei. E então, assim, Ih, gente, eu fugiu a pergunta. Qual que era? Ah, queloide. Queloide, lembrei. Então, assim, queloide, o que eu já vi de queloide nessa região, que a paciente procura a gente para resolver, é o quê? Ou tracionou na depilação, ou aconteceu alguma coisa e cicatrizou, proliferando. A gente fez o procedimento com bom resultado. Então, assim, a gente estuda, eu sou gineco, mas eu estudo bastante essa parte de regeneração, pela cirurgia plástica, inclusive. Então, parece que o comportamento dessa região íntima não funciona assim da mesma maneira que seria numa outra região. No sentido assim, se você teve o queloide, cada vez que você vai tirando, você vai piorando, entendeu? No capuz, às vezes dá sim com esses piercing, eu vejo. O paciente já tem tendência a fazer no capuz. Agora, no pequeno lábio, a gente opera muita gente e realmente não vejo nada disso. Né? Até cicatriz hipertrófica é difícil. Tá. E nenhum escurecimento também, né? Por conta da cirurgia? Não tem escurecimento. Na verdade, acaba clareando de forma indireta, porque na hora que você tira o pequeno lábio, que era a parte marrom que estava para fora, parece que o todo clareou, mas é porque você só fez uma ilusão visual, né? Você deixa de focar naquilo ali e o geral... Tá, joia. Thalia, você tem um livro, eu queria que você contasse um pouco pra gente. A gente ainda tem legal. um tempinho aí, do seu livro, que eu achei uma ideia sensacional, né? Uma iniciativa bárbara. Eu até mostrei um pedacinho dele. E depois eu quero que você conte outra coisa. É muita coisa, hein? Falei rápido para dar tempo de tudo. Ó, eu até mostrei agora, né, no nosso ao vivo, essa imagem aqui, que é do livro Meu Corpo de Menina, que isso aqui é um sonho realizado, enfim, foi realmente muito emocionante, assim, esse ano tem sido um ano muito bom para nós. Então, a gente lançou esse livro, quem desenhou foi o Leonardo, eu tive o apoio de várias clínicas, várias pessoas que acreditaram nesse projeto, realmente, para que o livro saísse. É um livro de 0 a 3 anos, tá? Onde a gente fala das partes do corpo, então tem os desenhinhos, né, com as partes do corpo, e a gente incluiu a vagina, tá?
apesar da gente saber que a vagina é o canal, né? E a vulva, que é a parte de fora, foi uma escolha, né, que eu precisava tomar. E eu julguei que a palavra que as mulheres precisavam falar era vagina nesse momento. Então, que ótimo seria se eu conseguisse botar as duas. Mas até para uma criança pequena, você ensinar as duas coisas seria demais nesse momento. Então, a gente está... a mulher precisa aprender. A mulher adulta tem dificuldade de falar vagina, né? É como se fosse um palavrão, é como se fosse uma coisa de alto impacto. E isso tem impacto na forma que ela lida com a sexualidade, a maneira que ela vê, né, ela como mulher em relação ao mundo. Então, a gente realmente trouxe essa sementinha, que é uma coleção, na verdade, tem para várias idades, cada uma falando depois da menstruação, depois introduzindo questões relacionadas à sexualidade, mas a gente começou com essa sementinha, que é o meu corpo de menina, e que realmente tem dado um resultado muito bom, assim, o feedback das pessoas, né? Acreditando no livro, comprando para dar de presente para alguém que está grávido de menina. Então, tem sido muito bom, assim, o retorno. E essa coisa do empoderamento feminino começa, eu acho, muito do domínio que a gente tem do nosso próprio corpo, né? De nós entendermos que esse espaço é seu, né? É feminino e pode ser valorizado como tal, e que tem nome certo e que não é errado falar, né, sobre isso. Pois é. Assim, não tem problema, né? Chamar de pepeca, chamar de princesa. Não tem problema você dar um apelido. Então, assim, quando a gente chama alguém por um apelido, porque a gente está querendo gerar intimidade com a pessoa, porque a gente quer falar de forma carinhosa, não tem problema. O problema é o apelido, porque precisa esconder o nome real. E isso vai ter impacto, né? Se uma pessoa tem um nome e não gosta do nome e precisa que seja chamado pelo apelido, também tem questões para ser trabalhadas. Então, eu acredito que com a parte do corpo é a mesma coisa. E assim, de 0 a 3 anos, tem gente achando cedo, mas assim, talvez essa seja a única oportunidade da menina aprender vagina antes dela aprender sobre a genitália masculina. Então, é desvincular o ensinamento da vagina do ensinamento da sexualidade. Então, é uma parte do corpo da mulher, é uma parte do corpo que ela tem, que também, quando ela for adulta, ela não vai conseguir ver, dificilmente ela vai conseguir ver a vagina dela no dia a dia, né? Se ela pegar um espelho para ver a vulva, já vai ser muito. Então, a vagina, ela não vai saber, mas ela existe e ela tá lá e a gente tem, viu? Ainda bem, essa é a ideia. Ainda bem que a gente tem. E, Thalia, o seu livro... Fala aí, Leandro. O seu livro, ele está disponível agora online também, né? Isso. Tem a editora Guardiã, que foi a editora que topou entrar nesse processo com a gente. E é uma editora assim, que acredita também nesse caminho, né, relacionado à mulher. E também na Amazon. Eu vou até pedir licença, eu vou falar aqui o nome dos apoiadores do livro, já que você abriu essa abertura, né? Fica à vontade. As meninas da Fisimater, tá? Fisioterapia. Apoiaram o nosso número, Thalia Mais Saúde da Mulher, que é a clínica aqui, o Instituto de Endometriose de Brasília, que é o Alexandre Brandão que coordena, Neocentro Vacinas, lá do Terraço Shopping, e a clínica também da doutora Giovana Mendonça, que é outra ginecologista que também atende aqui no Aginê. Adoro. Eu tenho um carinho assim, imenso por ela e acreditou nesse projeto e veio com tudo. Ai, que legal. Então, pode ser comprado online, mas também está disponível físico porque e virtual, agora, né? Sim, é porque agora com o isolamento, né, ficou fechado, então as compras estão sendo online, mas também vai estar disponível em livrarias. E tá aí uma super oportunidade para aproveitar esse tempo, quem ainda está conseguindo ficar em casa, para se aproximar da sua filha, né? De um jeito muito, muito feminino, muito de mãe para filha, né? Eu acho que a gente que tem que introduzir esse assunto com as nossas filhas mesmo, né? E por último, eu queria que você contasse do seu curso de contracepção. Né? É como é que foi isso, que está muito legal. As aulas começaram hoje. Pois é, menina. Isso aí foi outro... vários métodos novos sendo lançados, né? E muitas mulheres insatisfeitas com relação ao método contraceptivo. Então, baseado nisso, né, e na possibilidade de estar ajudando mais mulheres do que o que a gente faz físico, né, no dia a dia presencial, eu mais 28 profissionais agora, inclusive a Leandra, inclusive você, né,
nos juntamos realmente para montar um conteúdo assim extremamente necessário para as mulheres como um todo. Então a gente tem aí gravidez indesejada, gente, não é para acontecer mais, né? A pessoa insatisfeita com o método, usando pílula do dia seguinte, ela tem um método e usa a pílula do dia seguinte, ou seja, o seu método não está adequado para você. Então, esse curso é um curso de 4 semanas, tá? Nessas 4 semanas, ela vai mergulhar desde um momento de autoconhecimento, onde ela vai entender o perfil dela, entender o comportamento dela, para saber o que isso pode impactar realmente na escolha do método, para depois entender os métodos exatamente, casos especiais e o top 100 perguntas para que você saia sem dúvidas. Então, o que tem de diferente nesse curso é porque não é só um monte de conteúdo de método contraceptivo junto. Então, é realmente a mulher entendendo o papel dela, qual é o objetivo dela, a meta de vida, realmente quando ela quer engravidar e como ela se comporta nesse momento para ela decidir um método ajustado a ela. A maioria das mulheres esquecem a pílula e estão aí correndo risco de gestação. Então, não é só tirar a pílula e botar outro método, é entender isso para realmente ter eficácia do método. A gente teve agora, a primeira módulo começou hoje, né, das aulas, nas inscrições terminaram, né? A gente já tem a nossa turma completa. Muita gente pedindo para participar. A gente resolveu montar uma lista de espera. Então, lá no meu Instagram, na bio, tem um link para a lista de espera, mas eu realmente não sei quando que eu vou fazer outra turma, porque realmente a ideia era fazer essa. Então, a gente está dedicando para essa turma e eu vou organizar ainda para ver como que vai ser. E aí, quando a gente lançar, a gente vai estar anunciando primeiro para essas pessoas que estão na lista de espera para realmente, né? Enfim. A Thalia, nesse grupo, né, são 25 profissionais, ela escolheu um time da pesada, assim, ginecologistas sensacionais. Menina, tem um monte de estudante de medicina e médico fazendo curso, você acredita? Eu acredito, Thalia, porque quando eu vi o programa, tremi nas bases, porque ela escolheu assim, só gente fera, médicos de diferentes especialidades, tem ginecologista, obstetra, urologista, mastologista, nutricionista, a minha parte nesse curso foi mostrar suplementação e contracepção, o que pode ser feito, as formas de fazer. Então, assim, foi um prazer muito grande estar participando lá com você e com esse grupo, assim, mega seleto. E eu acho, gente, que abrindo outra turma para mulheres que ainda precisam, que demandem de contracepção, é fundamental. É um curso incrível mesmo. Isso. Thalia, peraí que voltaram algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Eu vou até olhar aqui se teve alguma que a gente não falou. Anabolizante, falei. Sim. Tem uma que perguntou se precisa tirar pontos, você já tinha respondido que não, que normalmente usa os pontos reabsorvíveis. Muitos elogios, viu, Thalia? Tanto para live quanto para... Teve uma aqui que não foi exatamente uma pergunta, mas foi uma pessoa que deixou um comentário lá no post. Botou assim, qual o sentido dessa cirurgia? Olha, sim. A pessoa que está perguntando qual o sentido dessa cirurgia... Gente, para ela não tem sentido nenhum, entendeu? Não tem sentido, tá? Mas, antes de julgar a pessoa que quer fazer essa cirurgia, né? É entender que, assim, tem mulheres novas, inclusive, que nem relação sexual tem, mas que tem dor na hora de andar de bicicleta, tem dor na hora de andar de bicicleta, tem vergonha de fazer uma depilação, tirar a calcinha, não tira a calcinha na frente da mãe ou qualquer coisa assim, porque já está escondendo. Então, assim, realmente é um impacto, vem não só relacionado à parte sexual, entendeu? Agora tem também dor na penetração, acúmulo de secreção e outras questões aí. Mas realmente, para algumas mulheres, isso faz muito sentido e a gente precisa respeitar. Com certeza, é como diz, é cirurgia íntima. O que me leva a fazer isso acaba que só eu sei, né? Então, eu acho que pode não ser interessante para determinada mulher, pode ser interessante para outra e pode ser fundamental para algumas, né? E algumas até nem sabem que existe esse recurso. Isso que eu acho que popularizar essa informação é fundamental, é muito importante, porque tem pessoas que têm um incômodo e não sabem que existe uma possibilidade de corrigir aquilo, né? Embora o mundo com tanta informação, ainda tem muita coisa que a gente nem acredita, né, que aconteça. Quem tiver interesse em ter mais conteúdo relacionado a isso, tem um site Estética Íntima Brasília, que eu que escrevo para lá.
que tem conteúdo assim sobre os procedimentos, tá? Mas tem a área de curiosidades que mostra exatamente o que eu falei das imagens, né? Tem dos livros que mostram a variedade, né? Que tem um desenho, é bem interessante. Tem também o Vagina Wall, que é a exposição. Então tem tudo organizadinho lá. A coletânea, né, desses profissionais que realmente tiveram essa visão sobre a genitália humana, mostrando que feminina, que, olha, não tem padrão, entendeu? Não tem padrão. Tá certo. Bom, Thalia, o nosso tempo está encerrando. Para quem está perguntando, essa live vai ficar salva. É só eu fazer tudo direitinho aqui na hora que terminar. Vai dar Depois certo. a gente está subindo as nossas lives para o canal do YouTube da Farmacotécnica. Legal. Então, as anteriores, várias delas ficaram gravadas. E, Thalia, foi um super prazer estar com você aqui. Agradecer em nome da Farmacotécnica. Acho que foi um show, tem muitos parabéns, muitos coraçõezinhos rolando aqui. Realmente tudo que você faz é muito caprichado, é muito incrível, né? Muito obrigada, tá? Olha, eu quero agradecer também, enfim, pela parceria, né, que a gente vem desenvolvendo, Leandra aí fazendo aula pra gente, me ajudando em conteúdo. Em vários momentos eu estou num sufoco com uma paciente, Leandra, me ajuda aqui, como é que eu faço isso aqui? Então, assim, vocês realmente têm me ajudado muito, farmacotécnica, né, como um todo, tem apoiado realmente a gente nessa luta aí contra as candidíases recorrentes, contra as infecções vaginais. Então, assim, essa parceria nesse momento em que aqui no Brasil tem medicações que a gente não tem, inclusive para compra numa farmácia normal, vocês têm a disponibilidade, né, de trazer esses medicamentos para que a gente possa prescrever, tem sido muito importante para nós. Tá joia, Thalia. Muito obrigado. E, gente, até terça-feira que vem com o próximo Chá com Especialista. Curte seu chá aí, hein, Thalia? Tá bom. Tchau! Tchau!